Ora bem, selecionei 6 livros para falar um bocado sobre eles, e este tipo de seleção normalmente diz mais sobre a história que nós temos com os livros do que propriamente dos livros em si. Até porque há um que nem sequer é de literatura, embora seja muitíssimo bem escrito, do Carl Sagan. E vou começar pelo mais antigo, ou melhor, pelo que li primeiro, e vou seguir mais ou menos por ordem cronológica. Quando tinha 9 anos, uma amiga da minha mãe, a Teresa, ofereceu-me a história de uma gaivota e do gato que ensinou a voar, do Luís Sepúlveda. E este foi um dos livros fundadores da minha relação com a literatura e com as histórias. O Luís Sepúlveda, além de ser um ótimo estilista da forma pura e simples, era um excelente contador de histórias, um ótimo contador de histórias, e em particular um ótimo contador de histórias para crianças. E eu lembro-me de, aos 8, 9 anos, ficar fascinado com a história dos Zorbas, principalmente logo da primeira cena em que os Zorbas, sendo um gato grande e gordo, um gato já aburguesado, digamos, consegue afugentar gatos da rua mostrando-lhe as garras. Mostra as garras, mas explica também quais são as consequências de ter umas garras tão afiadas. E portanto, ele, sendo já um gato aburguesado, consegue afugentar outros gatos pelo poder da palavra e pelo poder da persuasão. E portanto, houve algumas descobertas da literatura, da leitura, através de Luís Sepúlveda, logo nessa idade, portanto ainda em 98, 99. Depois, outro que me acompanhou sempre, e aliás está encadernado por isso mesmo, é o Guia das Aves de Portugal e da Europa, das Fatas. Era um livro do meu pai, ainda está aqui assinado por ele, entre 94, Guia das Aves de Portugal e da Europa. Eu sou maluco por pássaros, já tive muitos pássaros, já criei à mão muitos pássaros, sei identificar muitas aves pelo voo, pelo chamamento, e este livro acompanhou-me desde sempre. É quase, de certa maneira, faz parte de mim, quer dizer, se o perdesse, sentir-me-ia diminuído. Não só porque era do meu pai, mas porque sempre me acompanhou, e porque eu lembro-me em miúdo de, no fundo, sonhar com voos, sonhar com pássaros, e de estudar exaustivamente o livro. Ainda há aqui umas marcas feitas por mim, e no fundo tinha conhecimento de outra realidade através deste livro, e de outro mundo, o mundo das aves, dos pássaros, do voo, e de uma espécie de uma outra vida, dos falcões, por exemplo, das aves de rapina. Depois, outro livro, que este sim, um romance dos anos 20, americano, da Ellen Grace Carlyle. Este livro li-o na adolescência, é mais ou menos uma descoberta de casa, ou seja, o livro estava por lá, eu peguei nele e penso que estava doente nessa altura, tinha uma gripe forte ou assim, e li-o num dia, sem perceber muito do que aqui se passa, porque é a história de uma mãe dos 4 filhos dela e dos destinos dos 4 filhos delas, numa altura em que a sociedade dos Estados Unidos estava em grandes mudanças, com a Grande Depressão, com alguns primeiros feminismos na altura, e isso é exemplificado numa das filhas da narradora, e para além de cada filho ser, de certa maneira, um destino da sociedade dos Estados Unidos da altura. Além disso, é escrito como se fosse um relato naïve, ou seja, a autora escreve como se não se soubesse escrever. Escreve como uma espécie de corrente de consciência, não propriamente literária, não propriamente na linha da Virginia Woolf ou do James Joyce, mas é uma corrente de consciência porque a narradora é supostamente inocente, naïve, e confessa-se e escreve como se falasse. Isso está muito bem conseguido e é muito interessante. Vou só mostrar-vos a capa. Cá foi publicado pela Guimarães. O Segredo de Joe Gould, de Joseph Mitchell. Joseph Mitchell era um jornalista da New Yorker
e é responsável por 4 ou 5 grandes perfis de figuras da época, portanto estamos a falar dos anos 40, 50, 60, e o Joseph Mitchell, depois de escrever esses perfis, por exemplo, perfis de várias pessoas que habitavam num hotel de Nova Iorque, e O Segredo de Jogul, deixou de escrever e durante 20 anos, penso eu, ia ao escritório na New Yorker, continuava a tentar escrever e fazia a sua rotina, mas nunca mais produziu nada. Sendo que estamos a falar de boa literatura, mas estamos a falar de não ficção, são perfis jornalísticos, e este Jogul era um personagem, é o que está na capa, personagem muito interessante, porque era um indigente, e que estaria a escrever, segundo ele, a grande história oral dos Estados Unidos, e ia espalhando por vários cacifos de Nova Iorque, das estações, dos museus, essa história oral que ele ouvia conversas na rua, diálogos cruzados, e ia apontando e ia escrevendo. Eu não vou contar o fim, ou seja, não vou dizer o destino do Jogul, nem da sua história oral, porque esse é um dos interesses deste perfil do Joseph Mitchell, e sobretudo é impressionante como, de uma forma escorreita, simples, direito ao assunto, se consegue grande escrita e um grande perfil de um ilustre desconhecido. O prefácio é do Lobo Antunes, e foi justamente pelo prefácio que eu cheguei a este livro e que me interessou para comprar este livro. Diz o Lobo Antunes: este é, sem dúvida, um dos melhores livros que li nos últimos anos, reunião de 2 trabalhos de um grande escritor. Ele intitulava-se modestamente jornalista, mas de facto é de um grande escritor. Hoje faltam-nos 2 livros. Por acaso, trouxe o errado, já volto. Não é este. Era justamente o que estava lá, tanto. Faltam-nos 2 livros, como eu dizia, e temos o Cosmos, do Carl Sagan. É um livro que surge como consequência da série que o Carl Sagan promoveu, justamente com a mulher, uma série muito famosa de divulgação científica, e o livro não foi escrito antes, foi escrito depois no respaldo, no fundo, da série. É um livro absolutamente fascinante, tira-nos do nosso microscópico lugar e leva-nos para todo o universo, começando pelo sistema solar, até à Via Láctea, até aos quadrantes em que nos inserimos. Fala dos vários planetas do sistema solar e, sobretudo, é um início de uma espécie de ética cósmica que o Carl Sagan advogou, e que mais tarde pessoas como o Neil deGrasse Tyson também seguiram. Aliás, o último livro do Neil deGrasse Tyson, no fim, tem uma espécie de credo dessa ética cósmica, que o Carl Sagan nos vai falando, quer dizer, um respeito pelo próximo, um respeito pelo universo enquanto ocorrência irrepetível, enfim. E sobretudo é extraordinário porque o livro é não só a história do universo, ou a história do universo tal como o conhecemos, mas é a nossa história no conhecimento desse universo. É como é que chegamos ao ponto em que estamos de conhecimento sobre o sítio onde nos inserimos a nossa casa, no fundo, o Pale Blue Dot que o Carl Sagan falava. E eu gosto muito de ler livros de divulgação científica, é uma coisa que, para além de tudo, me põe no meu lugar, não é? De certa maneira, consigo sair do tal lugar microscópico em que nos inserimos e pensar na grandeza de onde estamos e para onde vamos. Portanto, Cosmos, do Carl Sagan. Por último, esta é uma descoberta recente. Quando foi da altura da quarentena, eu li quase exclusivamente, não só, mas muito, novelas gráficas. E este é um grande clássico, ganhou o Pulitzer, o Maus, do Art Spiegelman, que é descendente de sobreviventes do Holocausto e de Auschwitz em particular, e ele conta a história do pai, nesta novela gráfica, que é extraordinário, para além da capacidade de contar uma história, para a capacidade de compreender e de chegar ao pai. Que ele transforma os judeus em ratos, como está aqui,
os alemães em gatos e as várias nacionalidades noutras espécies. E isto funciona na perfeição e é pungente, este livro é pungente e é verdadeira literatura e verdadeira boa literatura. Por isso foi a primeira novela gráfica a ganhar o Pulitzer. Está em 2 volumes, mas há outras edições só num volume.